A maioria dos testes para eliminar ou pacificar o SCP-682 falhou terrivelmente. Se você ainda não viu, vá assistir nosso vídeo sobre o lendário réptil difícil de matar para ver o quão poderosa e aterrorizante essa criatura é. Ele enfrentou o Guardião do Portão, um SCP com uma espada flamejante mais quente que o sol, capaz de despedaçar seus átomos, e saiu ileso. Em seu confronto com o horrível SCP-096, também conhecido como o Cara Tímido, ele quebrou a mente do Cara Tímido e o reduziu a um desespero incoerente. Até mesmo SCPs com supostos poderes ilimitados simplesmente se recusaram a enfrentar a fera em combate. Então, quando foi proposto que eles testassem o SCP-682 com o SCP-999, uma criatura conhecida entre o pessoal da Fundação como o Monstro Cócegas, a ideia foi considerada risível. O SCP-682 foi queimado, sufocado, cortado, incinerado e enfrentou os deuses. Como o suposto monstro Cócegas poderia esperar sobreviver ou até vencer uma luta. Alguns até acreditavam que essa seria a última vez que veríamos o SCP-999. Mas o que torna essa história verdadeiramente notável é que não foi assim que aconteceu. Como você logo descobrirá, o SCP-999 é um SCP incrível e único por si só. Mas suas origens secretas e suas interações com algumas outras figuras proeminentes no universo SCP são o que tornam essa criatura humilde e viscosa, extraordinariamente incrível. Prepare-se para a história emocionante. Sim, você ouviu direito. A história emocionante do SCP-999. Vários agentes altamente treinados nos detalhes do 682 colocaram o 999 na cela do lagarto imortal. Comparado ao enorme réptil à sua frente, o 999 não impressionava. É uma grande massa amorfa de lodo anômalo laranja. Com cerca de 54 quilos, o SCP-999 era pequeno comparado à monstruosidade enfrentada. Embora seu peso tenha, no passado, causado pequenas lesões em alguns dos seus manipuladores humanos, nunca causou danos sérios ou duradouros de qualquer tipo a um ser vivo. Até sua dieta consiste apenas em doces e guloseimas, com uma preferência particular por memes e wafers Necco. Ele ingere as guloseimas pela membrana celular de seu corpo viscoso, similar a uma ameba. Essa membrana muito elástica torna a criatura altamente maleável, podendo se esticar e achatar até ter apenas 6 centímetros de espessura. A criatura em repouso se assemelha a uma cúpula de cerca de 2 metros de largura e 1 metro de altura. As coisas mais próximas que a criatura tem de membros são pseudópodes prenseis. Essas são as projeções semelhantes a braços normalmente vistas em organismos unicelulares, dos quais possui pelo menos 3. Quanto mais você ouve sobre essa criatura absolutamente inofensiva, mais parece cruel associá-la à pura personificação do ódio absoluto conhecido como SCP-682. Em contraste absoluto com as atitudes misantrópicas do réptil, o 999 ama os humanos. Ele tem uma atitude brincalhona como a de um cachorro. Semelhante a um filhote empolgado, quando abordado, o 999 reage com grande alegria e desliza até a pessoa mais próxima para interagir. Ele se lançará sobre eles, usando 2 dos seus 3 pseudópodes prenseis para abraçar a pessoa, enquanto o terceiro acaricia seu rosto, emitindo sons agudos de arrulho e gorgolejo continuamente. A criatura é aparentemente agradável em todos os aspectos concebíveis, pois até mesmo seu odor foi relatado como sendo exatamente igual ao aroma favorito de quem o está cheirando. Exemplos incluíram chocolate, roupa lavada, bacon, rosas e Play-Doh. É quase impossível exagerar o quanto essa estranha criatura é amada e benevolente. É um dos poucos SCPs sencientes, classificados como seguros, permitido circular livremente na instalação, exceto durante 1 hora de sono das 20 horas às 21 horas. Nas raras ocasiões em que o 999 causou algum dano a um trabalhador da instalação, ele imediatamente começou a recuar e a contrair seu corpo, enquanto gemia em uma espécie de pedido de desculpas, semelhante ao de um cachorro. O mais próximo que a Fundação já chegou de ter um incidente real com a criatura foi quando alguém acidentalmente a alimentou com uma lata de refrigerante com cafeína, fazendo-a ficar hiperativa por 1 hora, antes de ficar visivelmente enjoada. Você ficará aliviado ao saber que ele já se recuperou completamente. Mas o que aconteceria quando essa criatura caprichosa é forçada a enfrentar o monstro mais mal-humorado da Fundação? Os funcionários que observavam o teste assistiam com suspense enquanto o 999 começava a se arrastar entusiasmado em direção ao 682. Não é surpreendente que o 682, após ser torturado e quase morto inúmeras vezes nos testes, tenha se tornado indiferente aos testes cruzados frequentes. Quando viu essa estranha massa laranja se espalhando pelo chão em sua direção, ele suspirou e gemeu, esperando o pior. "O que é isso?" a criatura perguntou ao seu convidado gelatinoso. O SCP-999 pulava animadamente diante do 682 como um filhote, fazendo um ruído estridente. O 682, ao considerar todos os seres vivos,
julgava a criatura que pulava à sua frente como repugnante e pouco digna do esforço para destruir. A fundação ainda estava tentando, com um único pisão violento. O 682 achatou a criatura amigável debaixo de um de seus pés. Os observadores estavam prontos para libertar o 999 das garras do 682 quando ocorreu algo totalmente inesperado. A expressão do rosto ácido corroído do 682 começou a mudar lentamente. Ele estava começando a sorrir. Observadores registraram um som, possivelmente uma risada, enquanto a criatura rosnava e dizia: o que é isso? Eu me sinto bem. Enquanto os observadores assistiam atônitos, o 999 começou a deslizar e rastejar pelos dedos dos pés do 682. Ele se recompôs na perna escamosa e deslizou para cima ao longo do seu lado até chegar ao pescoço. Lá, ele começou a se aconchegar como nunca havia se aconchegado antes. Os resultados falaram por si mesmos. O 682 estava sorrindo e rindo, repetindo uma frase que a Fundação nunca teria imaginado vindo do 682. Sinto-me tão feliz, 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 feliz. Justo quando você pensava que o SCP-999 não poderia ser mais adorável, você descobre seu maior poder: trazer alegria. Qualquer pessoa e qualquer coisa que entre em contato com a criatura, mesmo que de passagem, experimentará uma espécie de euforia leve. À medida que o contato com a criatura se prolonga, essa sensação avassaladora de alegria aumenta e continua muito tempo depois de você se separar dela. O contato prolongado curou completamente a depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, além de uma série de outras condições, incluindo raiva e transtornos de personalidade antissocial. Após contato prolongado com o 999, até assassinos em série, como o 682, praticamente se tornam santos. E realmente não parece haver exceções. Embora na felicidade e alegria não sejam armas perigosas, no caso do SCP-999, são extremamente poderosas. E mais, o SCP-999 também parece ter um sentido inato para aqueles que mais precisam da sua ajuda. Com uma afeição particular pelos feridos e infelizes, a criatura parece ser um verdadeiro altruísta em um nível fundamental, até mesmo arriscando sua própria segurança para ajudar humanos durante perigosas violações de contenção. Em um caso dramático, o 999 saltou no ar para bloquear uma bala que faria contato com um membro da equipe. Como resultado, a criatura é praticamente amada universalmente por todos os membros da equipe da Fundação. É o único SCP que nunca causou problemas para ninguém. Na cela de contenção do SCP-682, a criatura ainda ria enquanto o 999 se esfregava no seu pescoço. Foi um evento tão estranho, tão sem precedentes, que os observadores presentes sentiram como se estivessem alucinando. Por alguns minutos, o monstro continuou a repetir sonhadoramente a palavra feliz. Mas então, de repente, a criatura começou a entrar em uma crise de riso incontrolável e estrondoso. Ele rolou de costas, batendo sua enorme cauda contra a porta. Ele acabou se tornando vítima de um dos hobbies preferidos do 999, as brigas de cócegas, o que rendeu seu apelido de Monstro das Cócegas na equipe. A luta de cócegas continuou até que 682 parecia cansar e adormecer, com um sorriso ainda no rosto. Após 15 minutos inativos, 2 funcionários classe D foram instruídos a resgatar o SCP-999 da cela de contenção. Eles conseguiram, mas ao remover o 999, o 682 acordou e desferiu um forte ataque psíquico de seu corpo inteiro, rindo loucamente. Isso deixou todo o pessoal dentro de uma certa distância incapacitado, pois eles desabaram em acessos de riso, permitindo que o 682 escapasse e iniciasse um violento ataque de fúria. No entanto, apesar disso, o 999 não mostrou medo e ajudou a salvar alguns dos espectadores, enquanto os oficiais de segurança dominavam e recapturavam o 682. Apesar de tudo, o 999 não guardou ressentimentos contra o 682 e quis brincar novamente. É uma criatura cuja capacidade de amar é tão ilimitada que é praticamente imune ao medo. O que é muito bom, porque o verdadeiro inimigo que o 999 está destinado a enfrentar é infinitamente mais poderoso e aterrorizante do que o 682 jamais poderia esperar ser. Qual é esse monstro? E por que o 999 deverá enfrentá-lo algum dia? As origens do SCP-999, acessíveis somente a quem tem autorização de nível 5 ou superior, contém as respostas para essas perguntas. É um exemplo perfeito de como algo bom pode surgir dos lugares mais sombrios. Não haveria SCP-999 sem o SCP-231-7. O SCP-231 era uma coleção de 7 meninas, todas engravidadas por pesadelos horríveis em um ritual realizado por um culto conhecido como Filhos do Rei Escarlate. Cada uma dessas meninas, nos anos que se seguiram, deu à luz alguns dos monstros mais horríveis que se pode imaginar. Um dos quais, segundo alguns, era o SCP-682. Esses seres foram manifestados pelo Rei Escarlate, um poderoso deus do pesadelo interdimensional,
e acredita-se que ele está por trás de grande parte da escuridão e horror presentes dentro do universo R e de muitas outras dimensões. Os superiores da Fundação declararam o Rei Escarlate como a maior ameaça existente para o multiverso em geral. E o SCP-231 foi sua última interação direta com o universo R. A única sobrevivente do SCP-231, o SCP-231-7 deu à luz em segredo, mas ela não deu à luz a um monstro, ela deu à luz ao SCP-999, um ser de pura bondade. Isso mesmo, o SCP mais simpático, gentil e aconchegante de todos, é o descendente direto de um ser, que é essencialmente o Deus Sombrio, de todo o mal. Sinta-se à vontade para absorver isso por um momento. A criatura até curou a menina que a gerou e permitiu que ela voltasse à vida normal com sua família mais uma vez. Desde seus primeiros momentos, o SCP-999 estava fazendo mudanças positivas no mundo ao seu redor. E de acordo com textos antigos de uma cultura alinhada ao Rei Escarlate conhecida como Daivas, o SCP-999 ainda está muito em sua infância, mas já tem o poder de pacificar seus monstruosos irmãos, como o mencionado 682. Acredita-se, de acordo com algumas profecias e teorias da Fundação, que o poder do SCP-999 crescerá exponencialmente à medida que amadurece. Por que isso importa? Bem, alguns acreditam que um dia, o 999 se tornará poderoso o suficiente para derrubar não apenas seus próprios irmãos monstruosos, mas o próprio Rei Escarlate, que se acredita ser imparável. Não através da violência ou ódio, mas através da pura força da felicidade e do amor, queimando a escuridão e purificando o corrompido. Embora o humilde SCP-999 raramente ofusque seus assustadores concorrentes, para aqueles verdadeiramente informados, o 999 é um dos SCPs mais poderosos e valiosos existentes, e pode ser o maior trunfo no arsenal da Fundação para a guerra contra atividades anômalas perigosas. Afinal, o que poderia causar mais medo em seus corações do que o conhecimento de que pode ser o amor, e não o poder de fogo, que finalmente destronará o Rei Escarlate, e pelo conhecimento de que um dia pode salvar tudo o que conhecemos de um destino muito pior. Muito pior do que a morte, com nada além de carinho por todos e tudo. Vale a pena agradecer ao pequeno Blob Laranja, ou pelo menos um pacote extra de memes antes de dormir.